Boa noite, Renato Leão falando, canal Vasco 68, como sempre. Não esqueça do meu patrocinador Origem Eventos, não esqueça de curtir, acionar as notificações, inscrever aqui no inscrito e se tornar como Google 6 e Rodrigo Martins do Clube Membros. Gente, nessa segunda-feira queria bater um papo com vocês sobre esse problema que eu nem sabia da gravidade, né, da mudança de datas da final, quer dizer, do segundo jogo, né, o jogo da volta da Copa do Brasil. O Vasco faria o jogo da volta, né, fará, né, o jogo da volta em São Januário, num domingo, e o Corinthians também vai fazer o jogo da volta no domingo. O Vasco com o Atlético Mineiro e o Corinthians em casa. O Vasco São Januário e o Flamengo e o Corinthians na Neoquímica Arena. O que acontece? Acontece que a pedido do Flamengo, já disseram que não foi nem também do Atlético Mineiro, essa data foi mudada. Essa data foi para o dia 29/30 correspondente, porque o Flamengo alegou que tinham jogadores convocados para a data FIFA. Gente, em primeiro lugar, a CBF ela faz o calendário antecipado de um ano para outro. Em segundo lugar, todos estavam cientes da data. Em terceiro lugar, todos assinaram. E em quarto lugar, o mais importante, que está escrito no artigo lá do regulamento do campeonato, da Copa do Brasil, que em hipótese alguma, sendo data FIFA ou não, os jogos não poderiam mudar o horário. Não sou eu que estou dizendo, isso está provado. Qualquer um tem acesso a regulamento do campeonato, suas regras, o que está escrito lá. E o Vasco foi consultado junto ao Corinthians. Os dois foram consultados se as datas mudariam. Essas datas não se eles concordavam na mudança das datas. Os dois não concordavam. Então, olha só, nem como um acordo teve, porque de 4, 2 que foram consultados disseram para mudar. Inclusive o Pedrinho, para facilitar os adversários, né, antecipou essa data, deu a prerrogativa de poder antecipar em um dia. Bom, estou falando isso tudo por quê? Porque o Vasco, contra o Atlético Paranaense, teve o caso de 2 jogadores convocados para suas respectivas seleções, o Puma no Uruguai e o Jean David para o Chile. Eles chegaram de um dia para o outro, sem treinar, cansado. Inclusive, um dos batedores oficiais, que graças a Deus bateu muito bem o pênalti, foi o Puma, que tinha sido um dos convocados. Ele viajou, chegou no dia do jogo. Agora, tem essa reclamação, e o Vasco, há pouco, à noite, recorreu ao STJD para que essa mudança volte atrás e siga o que já estava não combinado, mas o que estava escrito. Pois bem, me admira que o Vasco e o Corinthians, né, obviamente os interessados, apenas eles se insurjam, se levantem quanto a isso. Parece que o Corinthians também vai corroborar ou se juntar a essa reclamação junto ao STJD. Mas o que me admira é que nenhum outro clube quis falar, se absteve de falar. Eu acho que as pessoas têm verdadeiro medo da CBF, que é o órgão podre, viciado, corrupto, uma merda de órgão, em que até presidentes anteriores foram condenados por atos de corrupção, né? Aí você fala de Copa do Mundo, você fala de Olimpíadas, né? O estádio Newton Santos mudou, porque tinha um outro nome que vocês sabem qual é. Mudou para Newton Santos, por causa disso, uma linda homenagem a quem, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. E os clubes, repito, não se manifestaram.
Os torcedores se manifestaram de outros times, jornalistas se manifestaram. É lógico que eu não vou falar, que eu não vou dar cartaz, mas tem jornalista imbecil, flamenguista, que um ainda falou, dando desculpa e os outros se esconderam. Mas eu vi torcedor do Palmeiras, camisa do Palmeiras, defendendo o Corinthians. Ele até falou, eu quero que o Corinthians se dane, mas o que é justo é justo. O que acontece, a meu ver, o torcedor achar que seu time é isso e aquilo, tudo bem. Tem uns que são fanáticos mesmo. Mas eu acho que a grande imprensa, pelo menos uma parte dela, está enxergando que não existe só o Flamengo na humanidade. Eles podem tudo, eles têm que ganhar tudo, e não é por aí. Para o esporte ser salutar, ser competitivo, ser atrativo, tem que ter o adversário, e tem que outros ganharem também. Mas não, essa mania de megalomania, até porque todos vocês sabem que até o surgimento do Zico, o Flamengo não era nada. Depois com esse apoio todo que teve, lógico, merecidamente dentro do campo com o Zico, e com apoio também extra-campo, né? Apoio de marketing, apoio do Reit, Zé Roberto Reit, esse pilantra, esse safado. E os clubes, eles não se manifestam, seus torcedores de outros clubes, eu estou falando de todos, se protestam, se indignam quanto à questão da mudança das datas dos jogos de volta, e fica por isso mesmo. Por que isso? Porque cada um olha para o seu próprio umbigo. O futebol só vai evoluir quando as pessoas pensarem coletivamente. Afinal de contas, a sociedade, o cerne da sociedade é saber viver em coletividade, em pensar no próximo. Mas não, cada um olha para dentro de si, olha para o seu próprio umbigo e só pensa em si. Sem saber que pensando em si mesmo, querendo que os outros se danem, amanhã ele pode estar na situação inversa. O que adianta isso? Olhar só para dentro de si, querer se beneficiar sempre das coisas, sem querer saber se está certo ou não. Agora, se o Vasco vai conseguir, não sei. Se o apoio do Corinthians, logicamente, é importante, se vai conseguir, acho difícil, porque a indicação da STJD praticamente é feita pela CBF. Por exemplo, o jogo de ontem. Eu não discuto nem a questão da expulsão do Matheus Carvalho. Lógico que ele não queria quebrar o cara, mas se o pé dele, se ele foi forte, o pé dele raspou na coxa do cara, é uma questão de que tem que ter critério. Aconteceu isso no jogo do Vasco e no jogo do Fluminense, o Keno fez algo parecido, que eu achei até pior, porque ele pegou a perna do rapaz, a perna, acho que foi de apoio, né? Pegou de uma maneira até mais perigosa e não aconteceu nada, não foi expulso. E o VAR não chama, como o VAR também não chamou, na questão do pênalti, que todos viram que foi pênalti, está rodando aí na internet, o cara lá que fez o gol deles, sei lá que porra, também não me interessa, o gol deles de cabeça, o cara, ele puxa o Jean David e ainda dá-lhe uma pernada. Se fosse fora da área, o VAR podia dizer assim, essa porra não é comigo, não foi dentro da área. Só que o VAR tem que interferir em questão de pênalti. E o VAR não chamou ele para ver. Olha, foi dentro da área, isso foi falta, puxou a camisa. Não precisava nem chamar para ver no vídeo. Fala assim, ele puxou a camisa e deu uma banda dentro da área. O que vai acontecer? Nada. Mais uma vez, nada. Repito aqui o que saiu no GE na semana passada, se eu não me engano, na terça passada. O GE, canal de esporte do Grupo Globo, ele enfileirou os 20 times, por ordem dos que são do maior para o menor beneficiado. Tá bom, não é beneficiado. O que tem a decisão do VAR contrária. Disparado, o Vasco foi o último, o 20º. O Vasco é que pelo VAR é o que tem as decisões mais contrárias e as menos favorecidas. E fica por isso mesmo.
Aí tem a questão do pênalti lá com a mãozinha do Palmeiras, que o cara vai e volta atrás. Tem a questão do pênalti de ontem que não foi dado. E aí deixar um pontinho ali, 2 acolá. Não sei que interesse é esse. Eu só sei que o cara do VAR, e eu soube disso através de um rapaz aí no TikTok, um vascaíno, que eu queria dar o crédito a ele, você me desculpa, mas ele disse que o cara que estava lá no VAR é o mesmo que já vem prejudicando a gente, ó, há muito tempo. A mesma pessoa que prejudica o Vasco, não são em 2, 3, em vários jogos, em vários, mais de 5 o cara citou, ele ainda continua fazendo o VAR no jogo do Vasco. Quando o VAR apareceu, gente, eu falei, pô, agora vai, sabe? Aí eu lembro de 2011, que não fomos campeões brasileiros, porque não tinha VAR. Em 2014, que não fomos campeões carioca, porque não tinha VAR. E aí, quando tem VAR, na minha sã da inocência, como de todos os torcedores, não só os do Vasco, o que a gente pensou? Porra, o VAR vai vir para tornar mais honesto possível o futebol. E não é o que acontece. Não é realmente o que acontece. Infelizmente, o David, que independente de gostar ou não, eu gosto dele como jogador, gosto mesmo. O David se lesionou e ele teve rompimento do ligamento cruzado, né? Vai ficar de 8 a 10 meses afastado, infelizmente, só deve voltar lá para o meio do ano que vem. Que Deus o acolha e cuida de sua saúde. E torcer, né? E torcer para que ele se recupere o mais rápido possível, não só para ele ajudar o Vasco, mas pela pessoa também. A pessoa ficar parada assim é terrível. Ver o Jair e o Paulinho. Acho que o Jair está numa fase um pouco adiantada em relação ao Paulinho, né? Ele viajou com o grupo até para BH. Inclusive o grupo já treinou hoje, acho que no CT do Cruzeiro, não foi confirmado, mas eu acho que sim, tanto hoje quanto amanhã. E o jogo de quarta-feira, às 7h15 da noite, vai ser lá na Arena MRV, com o Atlético Mineiro, o jogo de ida dessa Copa do Brasil, que já está totalmente desacreditado. Eu, gente, infelizmente, não é que eu me acostumei com coisas pequenas do Vasco, mas por tudo que tem acontecido esse ano, eu fiquei feliz do Vasco ter chegado na semifinal de Copa do Brasil, de estar no meio da tabela do brasileiro, apesar, não dos percalços, mas dessas condições de arbitragem contra nós. Aí vocês vão dizer, meu time e tal também é prejudicado. Gente, coloca na balança. E ó, esquece que eu sou o torcedor do Vasco. Você, torcedor do outro time, pega o GE da semana passada. Tá aí para todo mundo ver. Eu vou repetir. Dos 20 clubes que disputam a primeira divisão, o 20º colocado em questões que o VAR foi a favor, o último é o Vasco. Contra o Vasco foi o primeiro. Tá lá, ele é o último. Salientando, gostaria de falar que o Vitória, o Volta Redonda, subiu, parabéns, para a segunda divisão. Talvez vai disputar com o Fluminense, hein? Cuidado. Vamos ter. E o Fluminense gosta de jogar em Volta Redonda mesmo, né? Então, de repente, não sei como é que vai ficar a questão do Maracanã, não. Não sei. Ano que vem, Série B. Mas não é problema nosso, né? Isso não é problema nosso mesmo. Gente, eu sempre gosto de falar de bola, campo, né? Não de tática, acho chato. Mas hoje eu tive que tocar nesse assunto, repito, há poucas horas atrás, não tem mais do que 2 horas, o Vasco entrou com uma representação na STJD para que reverta essa decisão corporativa e esdrúxula da CBF de ajudar, a palavra até me faltou aqui, colaborar com apenas um clube. A CBF, ela existe, pelo menos deveria existir, para colaborar com os clubes, né? Até brincaram hoje que jogaram no Google CBF, Conselho Beneficente do Flamengo. O torcedor é demais. Gente,
Era o que eu tinha para dizer. Eu acho que sem ser boquiroto, com toda honestidade, com toda justiça, com a lei que está na mão, com o regulamento de competição, não se pode brincar, não se pode desrespeitar. Senão, né, a minha vida passa como passou do meu avô, do meu pai, e vai continuar a bagunça no futebol, né? Manda quem pode mais. Uma boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, todos os santos e anjos, abençoe-nos e vossas famílias.